Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Torres. Nós estamos tratando agora da quarta questão nossa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa questão nós vamos analisar a colocação em família substituta. Você sabe que a prioridade é a permanência da criança perante a família de origem. Se não for possível a permanência da criança na família de origem, nós teremos a colocação da criança na família extensa. Somente se na família de origem e na extensa não houver possibilidade de permanência da criança, é que nós cogitaremos a possibilidade de colocação em família substituta. A colocação em família substituta envolve três hipóteses: guarda, tutela e adoção. Então, vem comigo resolver a questão e depois que nós resolvermos a questão, que é uma questão simples, nós vamos analisar alguns assuntos relativos a essas hipóteses de colocação da criança em família substituta. Vamos lá. Questão cobrada no exame 16 de 2015. Dentre os direitos de toda criança ou de todo adolescente, o ECA assegura o de ser criado e educado no seio da sua família. E, excepcionalmente, veja, primeiro na família de origem ou extensa, e daí, excepcionalmente, nós temos a colocação em família substituta, assegurando-lhe a convivência familiar e comunitária, certo? A ideia de colocação na família substituta é assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, para que a criança não permaneça abrigada, acolhida durante toda a sua infância. Fundado em tal preceito, acerca da colocação em família substituta, é correto afirmar. Veja, a colocação em família substituta far-se-á exclusivamente por meio da tutela, certo? Ou por meio da adoção. O que faltou aqui, pessoal? Faltou a guarda. Então está errada a alternativa, porque o exclusivamente acaba tornando a alternativa incorreta. Então, a alternativa A incorreta. Alternativa B. A guarda somente obriga o seu detentor à assistência material à criança ou ao adolescente. Somente, pessoal, aqui está errado, porque nós vamos ver um pouco mais adiante que além da assistência material, nós temos também a assistência moral, nós temos também a questão da assistência educacional. Então, está correta aqui a alternativa B. O adotando não deve ter mais de 18 anos à data do pedido. Perfeito, essa é a primeira regra. Salvo se já tiver sobre a guarda ou tutela. Está correta, pessoal. É justamente essa a exceção que nós temos. Então, assim, o que você vai memorizar para fins de prova? Você vai memorizar aqui esse assunto para fins de prova. O seguinte, que somente podem ser adotados crianças ou adolescentes, ou seja, até os seus 18 anos de idade. Há, entretanto, exceção. A exceção fica nas hipóteses em que a criança ou adolescente está sob guarda ou está sob tutela e, após aos 18 anos, ela decide ingressar com o pedido para que seja formalizada essa adoção. Aqui nós não temos nenhuma óbice, mas atenção, é somente no caso de a criança já estar sob guarda ou já estar sob tutela, certo? Por fim, a alternativa D, vamos encontrar o erro. Desde que comprovem seu estado civil de casados, somente os maiores de 21 anos podem adotar. Aqui tem dois erros crassos, né, pessoal? Primeiro, que não existe a exigência de comprovação do estado civil de casado. Hoje nós podemos ter adoções homoafetivas ou por apenas uma pessoa, então já está errado por aqui. E somente os maiores de 21 também não. Tem que ser maior de 18 anos. Então, totalmente incorreta a D. Certo? Então, fácil a questão. O gabarito dessa questão é a alternativa C. Na sequência, eu vou tratar a respeito da guarda, vamos ver alguns slides a respeito, um slide a respeito da tutela e depois um conjunto de slides tratando sobre a adoção, que é, sem sombra de dúvidas, o assunto mais cobrado aqui dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que justifica a nossa atenção especial. Vamos lá. Seguinte, pessoal, guarda. A guarda, ela é caracterizada pela
provisoriedade. Então, falou em guarda, falou em provisoriedade. E por que ela é provisória? Porque a guarda ela tem por finalidade atender às situações excepcionais ou atender também às situações de falta momentânea dos pais. Então ela é caracterizada pela provisoriedade, ou seja, pretende-se restabelecer a situação normal de convívio junto à família de origem, mas devido a alguma situação específica ou devido a alguma falta momentânea dos pais, nós admitimos a guarda até que haja regularização e a criança possa retornar ao convívio familiar. Então, a guarda é marcada pela provisoriedade, certo? Vejam só, então ela vai ser deferida em situações excepcionais ou em decorrência da falta momentânea dos pais. Ela também poderá ser utilizada para regularizar uma situação de fato. Muitas vezes a criança, em razão dessa falta momentânea, em razão de uma situação excepcional, ela permanece sob os cuidados, por exemplo, de um vizinho. E esse vizinho, em dado momento, precisa efetuar matrícula na escola, precisa atender algum interesse dessa criança em relação a alguma outra coisa, como por exemplo para fins previdenciários, e para que ele possa efetivamente exercer esses direitos em relação à criança, assistenciar a criança em relação a essas situações, ele pode requerer a guarda para regularizar uma situação de fato, certo? Então essa é uma outra possibilidade de colocação da criança mediante guarda. O responsável deve assistenciar a criança materialmente, moralmente e também educacionalmente. Veja que a questão que nós vimos lá falava apenas em assistência material, pelo que ela está errada lá. Além disso, a criança ou adolescente que está sob guarda é considerada como dependente, tanto para fins previdenciários quanto para fins tributários. Muita atenção a isso. E além disso, pessoal, gostaria de destacar aqui para vocês duas questões específicas em relação à família de origem. Primeiro, não se impede a visita dos pais. Por que não impede a visita? Porque ela é provisória. É importante que haja aqui a ideia de manutenção do vínculo, certo? Manutenção do vínculo. Então, por isso que não impede a visita. E também, pessoal, não elide o quê? A obrigação de prestar alimentos. Então, permanece a responsabilidade do genitor e os genitores na prestação de alimentos. Em relação à guarda, seriam esses os temas, pessoal. Avançando, tutela, segunda possibilidade de colocação em família substituta. A tutela é bem simples aqui para nós. Ela é uma forma de colocação em família substituta que confere o quê? O direito de representação do tutor. Será exercida até os 18 anos de idade e ela pressupõe, essa é a característica mais relevante, a perda ou a suspensão do poder familiar. Então, somente a possibilidade de colocação de uma criança mediante tutela, sobre uma família substituta mediante tutela, para o exercício do direito de representação, caso haja pela suspensão do direito do poder familiar. E agora sim, a parte mais importante aqui da nossa aula envolve essas características, envolve aqui o estudo da adoção. E lembrando para você aqui no início, já em relação à adoção, você tem que saber o seguinte, você deve saber que a adoção ela pode ser tanto a nacional como a internacional. A nacional ela tem preferência à adoção internacional. Quanto às características, a adoção ela se caracteriza por ser um ato personalíssimo, significa dizer o seguinte, que ela deve ser praticada pessoalmente. Deve ser praticada pessoalmente, né? Aqui, pessoal, o que eu quero que você saiba? Que não é possível a adoção mediante procuração, seja uma procuração específica ou não é possível a adoção mediante procuração. Ela é também constituída, caracterizada por ser um ato irrevogável. O que significa dizer isso? Em termos bem simples aqui, pessoal, não há como voltar atrás,
uma vez adotado, é filho para todos os efeitos. Trata-se também de um ato incaducável, ou seja, o falecimento dos adotantes, não restabelece o falecimento dos adotantes não restabelece os vínculos. Eu vou colocar aqui os vínculos na origem, ou seja, se os pais adotantes falecerem, a criança não volta a se tornar pais dos filhos dos pais biológicos, ela permanecerá junto à família dos pais adotantes. Além disso, trata-se de um ato excepcional, ou seja, pressupõe aqui o esgotamento das demais vias, inclusive da guarda e da tutela. Trata-se de um ato pleno, por quê? Porque vai rompe com os vínculos, rompe totalmente com os vínculos na origem, com a família de origem, e aqui nós temos uma relação o ato incaducável com o ato pleno. E por fim, tranquilo aqui, né? Você sabe que se trata de um ato que deve ser constituído por sentença. Na sequência, eu vou destacar para vocês alguns requisitos da adoção. Primeiro, os requisitos objetivos. Em relação aos requisitos objetivos, eu quero que você memorize o seguinte: a idade, em relação à idade, os pais adotantes devem possuir no mínimo 18 anos de idade, então eles devem possuir pelo menos 18 anos, e entre o adotante e o adotado deve ter pelo menos 16 anos de diferença. Aqui, pessoal, nós podemos exemplificar, por exemplo, da seguinte forma: se os pais adotantes tiverem, no caso, vamos colocar aqui, 22 anos, eles podem adotar uma criança de 3 anos, eles podem adotar uma criança de 4 anos, eles podem adotar uma criança de 8 anos, uma de 10. Vamos ver? Se você pegar aqui, ó, de 22 para 3, nós temos 19 anos de diferença. Então, é possível a adoção aqui. Se você pegar 22 para 4 anos de idade, nós temos 18 anos de diferença. É possível a adoção. Agora, se você pegar aqui 22 para 8, nós temos 14 anos de diferença, portanto, não é possível. E também aqui não será possível. Pelo menos 16 anos de diferença, certo? Na sequência, pessoal, destituição do poder familiar ou consentimento dos genitores. Então, nós temos a destituição ou o consentimento dos genitores. No caso de consentimento, o que é relevante? Que ele seja prestado após o nascimento, ou seja, o consentimento pela mãe grávida ou pelo pai antes do nascimento não tem valor jurídico. É importante também que esse consentimento seja precedido de orientação da equipe técnica da Vara de Infância e Juventude ou de Assistência Social do município. Deve ser esse consentimento prestado ou, se prestado anteriormente, ratificado perante a autoridade judicial, e também permite-se a retratação até a publicação, até o momento de publicação da sentença. Lembre-se, não é da prolação da sentença, não é do trânsito em julgado, é da publicação da sentença. Além disso, é importante destacar aqui, pessoal, que, e eu vou separar uma outra cor para fazer anotações, que nós teremos a oitiva da criança e a anuência do adolescente. Ou seja, a oitiva da criança deve ocorrer sempre que possível. A criança deve ser ouvida,
né, deve ser ouvida para ver se se ela entende ser interessante a adoção. E em relação à anuência do adolescente, ela é obrigatória. Por quê? Porque o adolescente já detém alguma capacidade civil aqui para poder decidir a respeito. Então, você tem que ter aqui em mente essa distinção quanto à oitiva e à anuência, no caso da criança e no caso do adolescente. Ainda tratando dos requisitos objetivos, é muito importante também lembrar aqui do estudo referente ao estágio de convivência. E o que seria esse estágio de convivência? Esse estágio de convivência é o tempo mínimo concedido para que os pretensos adotantes convivam com a criança ou com o adolescente durante um período para ver se há a formação de vínculos familiares. Porque muitas vezes, ao se aproximar os pais adotantes do adotado, não se estabelecem os vínculos e, em não se estabelecendo o vínculo, não pode ser deferida a adoção. O estágio de convivência ele vai observar duas regras, quais sejam uma regra para adoção nacional e outra regra com mais detalhamento, com maior especificidade para adoção internacional. Veja, em relação à adoção nacional, o que nós temos? Que ela será obrigatória pelo prazo que o juiz fixar, então confere-se ao juiz liberdade para fixar o prazo de estágio de convivência na adoção nacional, e esse prazo de convivência, ele poderá ser o quê? Dispensado, pessoal. Se o adotado já estiver sob a tutela ou guarda legal e, além disso, importante, muito importante, ou seja, além de ele estar sob a tutela ou guarda, é necessário também que haja verificação de vínculos. Por quê? Porque a finalidade do estágio de convivência é a verificação do vínculo. Se esse vínculo já estiver estabelecido, pode ser dispensado, desde que, além disso, já esteja sob tutela ou guarda. No que diz respeito à adoção internacional, ela será obrigatória pelo prazo que o juiz fixar, só que aqui nós temos uma especificidade, ou seja, ela deve ser de no mínimo 30 dias. Além disso, pessoal, não pode ser o que dispensado e deve ser cumprido, claro, em território nacional. Então, veja, ao passo que nós temos a possibilidade de dispensa, aqui ele não poderá ser dispensado. Ao passo que aqui ele será apenas pelo prazo que o juiz fixar, aqui nós vamos ter um mínimo de 30 dias. Veja que nós temos uma diferença, além disso deve ser cumprida em território nacional. Na sequência, ainda tratando dos requisitos objetivos da adoção, nós temos aqui, na sequência já para finalizar, pessoal, nós temos a necessidade de cadastramento prévio. O que seria isso? Tanto a lista dos pretensos adotantes quanto das crianças e adolescentes a serem adotados são listados. E na medida em que são habilitados as novas pessoas com interesse na adoção, eles vão para uma fila cronológica e vão aguardar o surgimento de criança que se adeque ao perfil dos pais pretensos adotantes, certo? Por fim, em relação aos requisitos subjetivos, e aqui bem fácil, pessoal, idoneidade do adotante, que é aferida por intermédio do processo de habilitação para adoção, motivos legítimos e desejo de filiação, e também reais vantagens para o adotado. Ou seja, aqui parte da ideia de que tem que ser um ato benéfico para quem vai ser adotado. Para encerrar definitivamente o assunto, eu trouxe ainda 2 impedimentos para adoção. Não podem adotar os ascendentes e irmãos, pois estão dentro do grupo da família extensa e não seria caso de adoção. E também não é possível a adoção pelo tutor, enquanto ele não prestar contas ou não saldar o seu alcance, ele não pagar eventuais prejuízos decorrentes da tutela que ele exerce. Então nós temos aqui 2 exceções, certo?
Passamos aqui, pessoal, portanto, vimos lá a nossa questão. O gabarito da nossa questão, só para retomar o assunto aqui e finalizarmos, vejam só comigo. O gabarito aqui da nossa questão, voltando lá, é a alternativa C, e nós passamos aqui ao final por algumas regras referentes à guarda, referente à tutela e referente à adoção de assuntos fundamentais para a sua prova. Está bem? Aguardo vocês na próxima dúvida, na próxima questão. Excelentes estudos e até a próxima.